Fala galera do Palpite Futebol, começando mais o Palpite Futebol para esta sexta-feira, dia 20 de setembro aí galerinha. Separei aqui 18 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Mas antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixa aquele like, firmeza galerinha. Sem mais enrolação aí, vamos partir pro primeiro palpite de hoje. Liga Alemã, Schalke versus mais. A equipe do Schalke aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. A equipe do Mais aí vem de 4 derrotas e 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Schalke e 1 vitória do Mais. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Schalke. O jogo acima de 1,5 gols. Brasileirão Série B, Criciúma vs Atlético Goianiense. A equipe do Criciúma aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. A equipe do Atlético Goianiense vem embalado 5 jogos de visibilidade, 3 empates e 2 vitórias. Nos últimos 5 confrontos, 1 empate e 4 vitórias do Atlético Goianiense. Partida que podemos cravar vitória com empate do Atlético Goianiense. O jogo de ambas equipes marcam. Sport Recife vs América Mineiro. A equipe do Sport Recife aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 2 vitórias e 3 empates. A equipe do América Mineiro vem de 3 vitórias e 2 empates, 5 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates, 2 vitórias do América Mineiro e 1 vitória do Sport Recife. Partida que podemos cravar como uma possível zebra, vitória do América Mineiro com empate, o jogo abaixo de 2,5 gols. Espanha, La Liga, Osasuna vs Betis. A equipe do Osasuna aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 1 derrota, 2 vitórias, 2 empates, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Betis vem de 3 derrotas e 2 vitórias nos últimos 5 confrontos. 3 vitórias do Betis e 2 vitórias do Osasuna. Partida que podemos cravar vitória com empate do Osasuna. O jogo acima de 1,5 gols. França, Liga 1, Strasbourg vs Nantes. A equipe do Strasbourg aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória, 4 jogos sem vencer. A equipe do Nantes vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate nos últimos 5 confrontos. 3 vitórias do Nantes e 2 vitórias do Strasbourg. Partida que podemos cravar vitória ou empate da equipe do Strasbourg. O jogo de ambas equipes marcam. Inglaterra, campeonato inglês, Southampton vs Bournemouth. A equipe do Southampton aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Bournemouth aí vem de 2 derrotas, 2 empates, 1 vitória no tempo regulamentar e 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 4 empates e 1 vitória do Southampton. Partida que podemos cravar vitória com empate do Southampton. O jogo de ambas equipes marcam. Em Itália, Série A, Carlige vs Genoa. A equipe do Cagliari aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A equipe do Genoa vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate nos últimos 5 confrontos. 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do Genoa. O jogo de ambas equipes marcam. Argentina, Superliga, União Santa Fé vs Rosário. A equipe do União Santa Fé aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 derrotas e apenas 1 vitória. A equipe do Rosário vem embalado 5 jogos de visibilidade, 2 vitórias e 3 empates nos últimos 5 confrontos. 3 vitórias do Rosário e 2 vitórias do Santa Fé. Partida que podemos cravar vitória com empate do Rosário. O jogo de ambas equipes marcam. Argentino Júnior vs Central Córdoba. A equipe do Argentino Júnior aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 1 vitória nas finalidades. A equipe do Central Córdoba vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate nos últimos 2 confrontos. 1 empate e 1 vitória do Argentino Júnior. Partida que podemos cravar vitória com empate do Argentino Júnior. O jogo de ambas equipes marcam. Colômbia, Liga Águila, encerramento, Tolima vs La Equidad. A equipe do Tolima aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. A equipe do La Equidad vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória, 3 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates e 3 vitórias do Tolima. Partida que podemos cravar vitória com empate do Tolima. O jogo de ambas equipes marcam. França, Liga 2, Auxerre vs Troyes. A equipe do Auxerre aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos
Vem de 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota nas penalidades, 5 jogos de visibilidade. A equipe do Troyes aí vem de 1 derrota, 1 empate, 3 vitórias, 4 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 5 vitórias do Troyes. Partida que podemos cravar: vitória com empate da equipe do Troyes, o jogo acima de 1,5 gols. Nancy vs Chambly. A equipe do Nancy aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Chambly vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Nancy, ou jogo abaixo de 2,5 gols. Orleans vs Le Havre. A equipe do Orleans aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 2 derrotas, 3 empates e 1 derrota nas penalidades. A equipe do Le Havre aí vem de 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates e 1 derrota nas penalidades aí no Vale, né, galerinha? Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Le Havre, 2 empates e 1 vitória do Orleans. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Le Havre, o jogo de ambas equipes marcam. Valenciennes vs Niort. A equipe do Valenciennes aí é uma equipe que vem de 1 derrota, 3 vitórias e 1 empate, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Niort aí vem de 2 vitórias, 1 derrota, 2 empates e 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Niort e 2 vitórias do Valenciennes. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Valenciennes, o jogo de ambas equipes marcam. França Nacional, terceira divisão, Pérones vs Villefranche. A equipe do Pérones aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 1 derrota, 3 empates, 1 vitória no tempo regulamentar e 1 vitória nas penalidades. A equipe do Villefranche vem de 1 derrota e 4 vitórias, 4 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Villefranche, o jogo de ambas equipes marcam. Dunkerque vs Pau. A equipe do Dunkerque aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas e 3 vitórias. A equipe do Pau vem embalada, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 3 empates e 2 vitórias do Pau. Partida que podemos cravar como uma possível zebra: vitória do Pau com empate, o jogo de ambas equipes marcam. Lyon Duche vs Bastia-Borgo. A equipe do Lyon Duche aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Bastia-Borgo vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias do Lyon Duche. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Lyon Duche, o jogo acima de 1,5 gols. Red Star vs Créteil. A equipe do Red Star aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe do Créteil vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Créteil e 3 vitórias do Red Star. Partida que podemos cravar como possível zebra: vitória do Créteil com empate, ou jogo acima de 1,5 gols. E foi essa, galerinha, a análise e palpite mais possível zebra desta sexta-feira. Lembrando que estarei deixando todos os links necessários na descrição do nosso vídeo, link do nosso grupo do WhatsApp grátis para que vocês possam tirar todas as suas dúvidas, e também estarei deixando o link do nosso Instagram, galerinha. Peço a sua compreensão aí, que nos siga lá no Instagram, galerinha. E logo aí, de lado da tela aí, galerinha, do vídeo, estará o número para você falar no PV sobre a nossa consultoria, galerinha. Vem comigo, vamos lucrar, galerinha. Falou, até o próximo vídeo e valeu!